Oi, gente, tudo bem? Hoje esse vídeo é um pouco diferente, né? Porque eu quero falar um pouco sobre o autismo, né? Eu vou fazer muitos vídeos sobre os livros que eu leio, Disciplina Positiva. O próximo vídeo que eu quero fazer, a próxima pauta de vídeos é sobre a comunicação não violenta, que é um outro livro maravilhoso, mas que eu também já li e aprendi muito. Mas hoje, nesse momento, eu quero falar um pouco sobre o autismo. Eu encontro muitas mães dentro que acabam tendo diagnóstico do filho no espectro e eu tento ajudar o máximo que eu posso, porque eu sei como que é quando a gente tem o diagnóstico e a gente não sabe onde buscar informação, né? E a internet é terra de ninguém, tem muito charlatanismo. Assim, eu não sei no universo em geral de quando as mães procuram alguma coisa. Por exemplo, se eu procurar que a minha filha gripes, resfriados, você não encontra na internet terapias bizarras. Mas quando você procura sobre o autismo, você encontra muita coisa bizarra. É cada coisa, gente. E eu tô falando assim de coisas assustadoras, do tipo transplante fecal, do tipo ozônio no ânus, do tipo MMS, que até apareceu outro dia na televisão, no Fantástico, sobre o MMS, que é uma mistura química que faz como se fosse água sanitária. E o pior, gente, tem gente muito importante nesse meio que apoia, gente que se diz médico, que apoia esses tipos de terapias, gente que tem respeito das pessoas, que tem conotação. Existem também algumas dietas que falam que vão resolver o autismo. Aí você começa a encontrar documentários dizendo que a criança tomou antibiótico e a partir daí ficou autista. Então, assim, primeiro eu vou falar de mim, e do diagnóstico do autismo, e depois, num outro vídeo, eu vou falar sobre o que é realmente os fundamentos do autismo, né? O que é realmente que leva a criança a ser autista. Primeiramente, eu vou falar de mim, da minha vida. A gente aqui em casa, desde que a Alice nasceu, a gente percebe que a Alice precisava de muita coisa para se divertir. A gente, para fazer ela ficar feliz, rindo, assim, a gente tinha que fazer tipo um show. Eu e o Wilson, a gente dançava, cantava, a gente dançava na frente dela. Tinha que ser assim, uma cadeirinha que vibrava, junto com a gente cantando e balançando os braços. Aí ela ria, achava engraçado, e ela era uma bebê sempre foi muito linda, muito maravilhosa, né? Então, ela ria, se divertia, às vezes quando ela estava muito feliz, assim, por exemplo, tinha acabado de tomar um banhinho, e a gente estava passeando num hotel que ela tinha passado o dia na piscina, se divertindo e tal, e isso eu tô falando, ela tinha 4 meses. Aí você deitava ela na caminha e você olhava para ela e falava: "Oi, princesa, você vai correr uma maratona?" E ela batia as perninhas, os braços assim, como se ela estivesse correndo. Era tão lindo. E você não olha para aquele bebê e consegue dizer: esse bebê tem algum transtorno, né? Então, minha primeira filha, eu não tinha noção de nada, do que era o desenvolvimento infantil. E as pessoas ao meu redor diziam muito sobre a amamentação. Como eu amamentava a Alice em livre demanda e como a Alice mamava muito, porque a Alice, gente, mamava muito mesmo, assim, a coisa que... O que a sua filha mais amava na vida? Mamar. Eu desmamei ela faz poucos meses, mas ela amava muito. Até hoje eu vejo que é uma coisa que de vez em quando ela relembra, se mexe com ela. Até porque eu ainda amamento a bebê, né? Mas o que acontece? A Alice, ela era muito apaixonada no TT. Então as pessoas falavam assim: ela não vai no colo de ninguém porque você não para de amamentar ela, né? Ela não gosta de comer porque você não para de amamentar ela. Ela não dorme porque você amamenta ela muito, então ela mama a noite toda, né? Ela não socializa porque ela quer ficar no seu colo para mamar, né? E é muito importante isso, tá? As pessoas culpam muito a amamentação para tudo, né?
Então, assim, ela quer você porque quer mamar. Ela não sei o que porque quer mamar. Não sei o que quer mamar. Não, gente, mamar é uma fonte de alimento, é uma fonte de conforto. Mas se a criança tá confortável, tá feliz brincando de algo que a entretém, ela não quer o mamar, né? E a Alice era especial, era diferente a amamentação para ela, porque de fato era uma forma dela se confortar numa pessoa que ela confiava. E aí ela não ia ser tocada, não ia ter que ficar em 1000 colos, né, e tal. Isso atrapalhou bastante, porque, por exemplo, eu no início de quando a Alice já tinha 1 ano e meio, mais ou menos, e ela não falava, a Alice cerrava o lábio e fazia assim, ó. Ela não abria o lábio. Com isso, eu levei ela numa fonoaudióloga, uma pessoa muito querida, muito gentil, que também acabou achando que tinha muito a ver com a amamentação, né? E também não tinha especialização em autismo e nada, então acabou também que não conseguiu me ajudar. Eu também deixei de ir porque vi que não ia funcionar. E eu fui só em 2 consultas, eu vi que não ia acontecer, porque a Alice só chorava, ela não conseguia ficar com a pessoa, com a fono, de jeito nenhum. E aí eu desencanei. A Alice tinha 1 ano e 6 meses, já era bastante evidente, porque ela não falava nada, isso marcava muito, e a gente chamava, ela não atendia, né? Existe uma estatística que é assim, a criança típica, que a gente fala típica, a criança que não é autista, e atípica, a criança que é autista, né? Quando a criança ela é típica, de cada 10 vezes que você chama ela pelo nome, ela atende 7 vezes em média. Uma criança atípica, em cada 10 vezes que você a chama, ela atende 1 vez. E eu chamava, Alice, 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 ela não atendia. Ela não era surda, eu sabia, porque uma vez ela estava ouvindo uma música ao longe e ela falou, cantou a música e estava baixo e longe. E também porque eu já tinha ouvido ela cantar trechos de música assim 2 vezes só. E ela tinha menos de 1 ano. Então eu sabia que ela não era surda e sabia que ela não tinha nenhum problema de fala. No caso de aparelho falatório, não sei nem como se fala tecnicamente. Mas eu sabia que ela tinha condições de falar. Mas ela não falava. E aí começam as ótimas dicas das pessoas, que também tem fundamento, hoje eu sei que tem, mas aí começam as dicas. Mas você dá tudo na mão dela, é por isso. É por isso que ela nem pede as coisas, mas a Alice nem pedia as coisas. Ela nem se dava ao trabalho de pedir nada. Ela simplesmente ficava na vida inerte. Se você desse comida, ela comia, se desse bebida, ela bebia, mas ela não pedia nada. Ela não tinha nenhum tipo de comunicação, nem gestual. Aí, quando a Alice fez 2 anos, eu e o Wilson fomos para um hotel. Nesse hotel, ficou muito evidente que alguma coisa era muito diferente. Eu sempre tive uma preocupação muito grande de deixar a Alice com facilidade de socializar e não ter briga e tal. Então, quando eu ia pra piscina, eu levava 8 brinquedos, 6 brinquedos, que eu pensava, bom, geralmente tá umas 6 crianças na piscina, cada uma pega um brinquedo, a Alice fica com um em cada mão, não vai dar briga. Só que as crianças pegavam os brinquedos da Alice e a Alice nem olhava. E as crianças saíam com os brinquedos dela e ela nem se importava. Nenhuma tirava da mão dela, digo assim, na beira da piscina. Quando nós estávamos na brinquedoteca do hotel, que as crianças se aproximavam e a Alice estava brincando com algo, na hora que as crianças se aproximavam, a Alice largava o brinquedo e saía. E ficava de longe. Ela ficava de longe olhando de canto de olho, tipo assim, o máximo que ela pudesse fazer para ninguém tocar nela, ela faria. Mas eu achava que era o jeito dela, que ela era na dela, lembrando que a minha primeira filha, eu não sabia nada sobre o autismo, né, gente? Hoje eu sei, mas eu não sabia nada sobre o autismo. E aí, essas foram as questões que na época me alarmaram, porque as demais coisas eu não enxergava. Hoje, quando eu vejo os vídeos, eu fico pensando, gente, como que eu não enxergava? Mas se você pensar bem, fizer uma avaliação, quando a gente não conhece algo, nosso olhar não busca aquilo, né? Hoje, quando eu vejo uma criança, eu vejo características, por exemplo, se uma criança, a mãe está suspeitando, eu consigo ver se a criança tem característica ou não. Mas também não sou médica nem nada, mas eu consigo ajudar a mãe a pensar junto, assim, se levanta suspeita ou não, se deve procurar um médico ou não. Eu sempre acho que deve procurar, porque senão uma coisa é outra, né, gente? Às vezes não é um autismo, mas a criança tem alguma dificuldade comportamental, precisa de algum suporte, de repente, psicológico, né? Mas assim, se alguma coisa não tá bem, a gente precisa de ajuda.
mas eu não sabia nada de autismo. Quando eu estava no hotel, as pessoas falavam assim pra mim: sua filha, você não ensinou a sua filha a mandar beijo? Você não ensinou a sua filha a dar tchau? Você não ensinou a sua filha a fazer isso? Você não ensinou a sua filha a fazer aquilo? E eu falava: gente, isso é uma coisa natural. Você diz assim: olha, filha, dá tchau pra vovó. E a sua filha te imita: tchau pra vovó. Você não fica assim, faz tchau, balança a mão assim. Não, você não tá balançando a mão. Não é assim que a gente ensina, né? É uma coisa natural. Pra uma criança típica, é uma coisa natural. E as pessoas me perguntavam: mas ela come papinha e assistindo tablet? Mas ela só come papinha e assistindo tablet? E eu falava: gente, eu tô num hotel. A comida aqui é à vontade. Você acha que, gente, pensa comigo, você acha que eu ia levar um monte, eu levava um estoque de papinha? Sim, imenso. Porque ela come muitas papinhas. Eu falava: eu vou ficar levando papinha no lugar que tem arroz, feijão fresquinho, comidas deliciosas, legumes, saladas, frutas, pra quê? Eu sou de algum tipo de pessoa louca, né? Mas as pessoas falam julgando sempre, né? Porque elas não olham pra te ajudar só. Algumas, claro, que falaram coisas pra me ajudar, mas não sabiam como. Outras falavam só pra julgar mesmo, principalmente estranhos, né? Vida de quem é mãe. A maternidade é uma culpabilização eterna, né? Tudo é culpa da mãe. E não é do pai, não. O pai é um anjo. A culpa é da mãe. Aí, tá bom. Aí um dia eu lembro que na piscina, assim, eu lá naquela inquisição, tipo, 6, 7 pessoas adultas falando pra mim que eu fazia tudo errado com a minha filha, eu comecei a chorar na piscina. Eu falei assim: gente, eu não sei. Aí eu lembrei que a pediatra da minha filha, aquela princesa, doutora Valéria Lambert, que é o meu anjo, falou uma vez pra mim que a Alice tinha muita característica de autismo. Eu não sabia. Eu não lembrava mais que ela tinha falado uma vez. E eu comentei, falei assim: gente, chorando, a médica da minha filha disse que ela pode ser autista. Aí vem os doutores: imagina, essa menina não é autista, gente, jamais. Não tem como ela ser autista. Ela não é autista. Fica tranquila, ela não é autista, imagina. E aí começam a me tratar bem, começam aqueles olhares de piedade, né? Ai, coitada, a filha dela tem problema. E é muito pior, né? Aí fica muito pior. Tudo bem. Vim embora, minha filha. Cancelei essa coisa da minha mente, porque eu via minha filha feliz, saudável, sempre feliz, gente, sempre bem, brincando, rindo pros desenhos, feliz, pulando, correndo de um lado pro outro. Eu achava aquilo maravilhoso. Eu não olhava assim: nossa, minha filha é cheia de estereotipia. Eu olhava ela feliz, brincando. E aí, eu fui na pediatra pra levar a Alice pra ver uma gripe muito forte, que eu não sou uma pessoa que leva criança com gripe pra médico, não. Mas aquela vez tava muito estranho, tava uma tosse chata, eu fiquei assustada e levei. Segurei até onde deu e levei. Quando eu cheguei na doutora Valéria, essa anjo que eu falo, a doutora Valéria Lambert, que atende em Santo André, é uma pediatra, assim, ela é não só pediatra, ela também é imunologista e ela também é alergologista. Então eu tinha muita confiança nela, né? Tenho confiança nela. E ela falou pra mim que a minha filha, ela foi examinar a minha filha, a Alice, e a Alice não permitiu que ela examinasse, né? Nesse momento, foi muito estranho, porque era uma médica que a Alice conhecia desde bebê. E ela ficou alguns meses sem ver, ficou uns 4 meses sem ver a médica. Mas a reação da Alice foi muito exorbitante, assim, foi muito grande. E eu fiquei assustada e a médica pegou e falou assim: senta aqui. E começou a perguntar: como que é a Alice com os sons? Como que é a Alice com a comida? Como tá? Como tá o sono? Como tá isso? Como tá aquilo? Como tá aquilo? Perguntou, gente. E aí ela virou pra mim e falou assim: olha, Luciana, eu suspeito que a Alice seja autista. Então, eu vou passar você com encaminhamento para um neurologista e você, por favor, passe com esse médico, marque e vá. Tá bom. Eu sou muito acelerada, gente. Bom, quem me conhece sabe. Eu cheguei em casa e taca-lhe pau. Peguei, comecei a ligar em todos os neuros. Aí o que eu tive a ideia? Eu trabalhei na indústria farmacêutica há alguns anos e conheço bem médicos.
E eu sei que às vezes o médico se especializa num assunto e ele não se especializa em outros assuntos. Então eu queria muito um médico que fosse especializado em diagnóstico de autismo em crianças. Porque um neuropediatra especializado em autismo em crianças. Porque você chegar no médico e dizer assim, doutor, eu tenho um mioma. Ele fala, legal, então vamos tratar esse mioma. É diferente de você falar, doutor, eu tô com uma dor, dói, isso, aquilo, dá um monte de sintoma e ele vai ter que descobrir o que você tem, né? Então eu tinha esse receio e eu liguei dentro do convênio e eu falava com a secretária e a secretária falava assim pra mim, lógico que ele trata. Eu falei, não, meu amor, não é lógico. Eu quero que você me faça um favor, eu quero que você fale com o médico e pergunte pra ele se ele tem experiência em diagnóstico de autismo em crianças de 2 anos. Porque a minha filha é muito pequena. E aí, gente, acreditem, de 7 médicos que eu liguei, 5 falaram que não fariam. Não tinham experiência. Veio que importante, né? 2 disseram que sim. Fui na que marcou e atendeu antes. Isso, médico do convênio. Aí cheguei na médica. Uma semana antes eu comecei a pesquisar o que era o autismo e eu disse, Alice é autista. Aí fui na médica e falei pro meu marido, falei pro Wilson, falei, olha, nós só vamos responder para médico que ela perguntar. Não vamos falar mais, porque eu não quero que a gente induza um diagnóstico, porque eu tinha estudado, tinha pesquisado e tinha visto que a Alice era, eu não queria induzir. Porque você ainda fica achando, vai que eu, né, convenço a médica que minha filha é autista. Porque a gente tem essa impressão que isso é possível, né, ok. E aí, mas a gente é novato na coisa, vai que vai. Aí eu cheguei na médica, a médica perguntou, como que é a Alice com sons, como que é a Alice com isso, como que ela come, como que ela dorme, como que é a Alice com crianças. E eu lembro de tudo que aconteceu, de que a médica perguntou, que eu respondi, que eu não lembro direito que eu respondi do dia a dia. Eu lembro que a médica fez uma coisa que eu falei, meu Deus do céu, ela conseguiu chegar na Alice. Que ela pegou um jacaré, ela pegava a Peppa Pig e fazia assim, olha Alice, é Peppa Pig. E a Alice não dava bola. Olha Alice, eu não sei, um gatinho. A Alice não dava bola. E aí ela pegou um jacaré gigante, assim, cheio de espinho. Espinhos assim, né, elevações de plástico. E fez assim, olha... olha o jacaré, Alice, que lindo. E mostrou pra Alice, colocando o corpo pra trás assim, mostrou na frente dos olhos da Alice, sem a Alice tocar. E a Alice viu assim o jacaré, mas não olhou de fato. Ela sentiu assim a presença do jacaré de plástico. E aí a médica colocou na mesa o jacaré e se afastou. No que ela colocou o jacaré na mesa e se afastou, a Alice olhou pro jacaré e pegou. Gente, aquilo começou a trabalhar as minhas catracas da cabeça e eu comecei a falar, tem um jeito, que eu não sei qual é, de chegar nela. Agora eu entendi. E a partir daí eu comecei a me sentir assim, bem. Falei, tem um jeito. Quando a médica falou, realmente a sua filha está dentro do espectro do autismo, eu disse, graças a Deus isso tem um nome. Todas essas dificuldades que eu tenho de chegar na minha filha têm um nome. Autismo. E o que eu vou fazer? Eu vou conhecer esse autismo. Eu vou saber quem é esse autismo. Quando eu saí do médico, eu senti uma coisa assim, cara, tem nome. Eu senti muita esperança. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu perdi toda a esperança. Porque é muito sinistro, gente. Não tem informação. No dia seguinte, eu falei... Pra quem não conhece, tá, gente? Quando você não conhece, não sabe onde está, você não encontra. Não encontra. O Wilson virou e falou assim pra mim. Eu falei, Wilson, a gente precisa entender. Eu preciso entender ontem. Eu quero começar a trabalhar com a Alice ontem. E a médica explicou pra mim sobre a intervenção precoce, a importância de estimular a criança. Pra mim, era japonês. E aí eu peguei e falei, eu preciso estudar. E aí eu fui na livraria e falei assim pro vendedor, moço, tudo que tiver de autismo, você lista e me vende. Eu quero todos os livros sobre autismo que você tiver aqui. Vocês não vão acreditar, uma livraria siciliana de shopping. Tinha 2 livros. Um de 30 páginas, chamado Manual do Autismo, que explicava assim, dava uma pincelada bem básica em tudo. O outro era Transdisciplinaridade no Autismo, na Educação.
para crianças portadoras do espectro do autismo. Portadoras não, porque não é a palavra certa, é dentro do espectro do autismo, uma coisa assim. Era um livro pedagógico. Eu falei, me vê esses aí, vou ler para ter uma base, de ser algum norte de alguma coisa. Comecei a ler os livros. Sim, não ensinava nada aplicável, né? E aí eu comecei a espalhar para as pessoas. Gente, preciso de informação, preciso de ajuda. Eu não conhecia ninguém que tinha filho autista. Eu não conhecia ninguém para me ajudar. E aí eu comecei a perguntar, e muitas pessoas que eu conhecia estavam tão cruas quanto eu. Que até sabiam o diagnóstico há muito tempo, mas ainda não tinham tido oportunidade de procurar e tal, e estavam tão cruas quanto eu. Ok. Aí eu fui e comecei a procurar muito mesmo, em tudo quanto foi lugar. Aí um dia minha sogra mandou pra mim assim, Luciana, vai ter um evento de uma ONG aqui de São Bernardo, que é lá da cidade onde a minha sogra mora, e aí aí mandou pra mim, eu fui, pumba, me inscrevi, fui pra palestra, aí sim, é uma ONG chamada FASA, em São Bernardo do Campo, a mãe, que é a presidente, que é a fundadora da ONG, hoje é uma pessoa que trata o filho na mesma clínica que eu trato a minha filha, é uma pessoa muito especial, ela nem sabe o quanto ela me ajudou. No evento dela, meu olho se abriu, porque aí eu tive aulas dos médicos, eu tive aulas falando sobre a plasticidade neural, sobre a importância da intervenção precoce, sobre as características, mães dando relato dos seus filhos, outras mães falando sobre isso, sobre comunicação, terapia com animais, uma porção de coisas. E aí, a partir daí, eu comecei a escolher o meu caminho. E além disso, como se não bastasse ela se preocupar com uma palestra falando sobre tudo, ela colocou uma livraria dentro do evento, na saída do evento, que eram vários livros especializados em autismo. E lá eu encontrei o grande livro que me ajudou muito, que é o livro Agir e Entender em Família, Autismo, Agir e Entender em Família. Esse livro, ele é escrito por psiquiatras e ele é muito incrível. E aí eu li esse livro, que abriu minha mente, e eu aprendi muito com ele, e eu comecei a estudar. Ralar de estudar, e falei, agora eu vou entender um jeito de encontrar com ela, e marquei um outro neuro, porque eu queria uma segunda opinião, mais instruções, que eu achei que a primeira médica não deu muita instrução pra mim, e fomos num outro médico, o Dr. Fernando Arita, neuropediatra, ele atende em Santo André, ele é professor na Santa Casa de São Paulo, então ele tinha uma expertise com o autismo, ele é um médico humano, e ele, humanizado no caso, né, ele foi muito especial, porque ele passou muita instrução para nós, ele deu muitos caminhos, ele que acompanha a Alice ainda hoje, e ele é muito bom no que ele faz, e ele motiva a gente, é muito bom. A Alice evoluiu muito nesse tempo de terapia, a gente vai conversar sobre isso em outras ocasiões, né? Eu pretendo fazer diferentes vídeos, tanto da parte de educação para crianças típicas, quanto de educação para crianças atípicas. Eu vou falar sobre os livros também das crianças atípicas, porque é um universo que muita mãe não tem acesso à informação, muita mãe não tem tempo para ler, muita mãe não consegue, mesmo lendo, interpretar da maneira adequada as situações para que consigam ajudar os filhos. E principalmente as mães que dependem do SUS, dependem de órgãos públicos, é uma espera muito grande. E a criança, ela tem um período que ela está mais apta ao aprendizado, que é a primeira infância, até os 5 anos, na verdade. Toda criança passa por 2 podas neurais na vida, uma aos 3 anos e outra aos 5 anos. Então, se você tem um filho de 1 ano e meio, que você tem algumas suspeitas que ele tem algum tipo de dificuldade, não importa qual seja, corre para um neurologista com especialização em transtorno do neurodesenvolvimento. Porque se você começa a atuar, gente, é rapidinho, a evolução é rapidinha. São pequenos passinhos de formiga, mas consistentes, né? Que é isso que a gente quer, que a criança alcance todos os seus potenciais, né? Quis dividir isso com vocês, é muito importante que vocês entendam a minha história, porque essa história, ela diz o porquê eu não
sofri de forma avassaladora, o que é para muitas mães que falam sobre o óbito do filho idealizado. O que aconteceu comigo foi que quando eu soube que a Alice era autista, eu estava grávida. Então eu tinha um outro bebê na minha barriga que podia ser autista ou não, e eu precisava ficar muito boa naquilo e deixar a Alice muito bem encaminhada, para que quando o bebê chegasse, que tem aquela fase super complexa do recém-nascido, puerpério, etc., eu estar protegida, eu estar falando assim, minha filha tá bem assim, acolhida, tá bem calçada de recursos e vai correr tudo bem. E se a bebezinha também for autista, eu vou tratar ela e vou cuidar dela porque eu já vou saber os caminhos. Então eu corri atrás. Nessa correria, no início, quando eu tava muito perdida, que eu não sabia pra onde correr, que eu não sabia a quem recorrer, eu senti um impacto. Porque eu falava, meu Deus, como que eu vou descobrir como ajudar minha filha, pelo amor de Deus? Mas esse era o meu medo, não conseguir ajudar minha filha. A partir do momento que eu comecei a entender, gente, é luz. Vai saindo assim, sabe, os tampos do olho, é muito louco. Você começa a enxergar, opa, eu lembro que eu li esse livro que falava assim, você tem que colocar a criança nas tarefas diárias, que na verdade, gente, isso serve pra toda criança, tá? É o que eu tô mostrando aí nos meus vídeos, né? E que falava assim, você tem que colocar a criança pra ficar o tempo inteiro trabalhando com você, mostrando pra ela as coisas, conectando ela com a rotina, com o dia, tá? Eu lembro que eu fui pendurar roupa no varal e eu falei assim pra Alice, filha, a mamãe faz assim, ó, e peguei o pregador, botei assim na frente dela, assim, na frente dos olhos dela, ela olhou o pregador, quando ela olhou eu coloquei ele na roupa, no varal de chão. E falei assim, a mamãe vai pegar esse pregador e vai pôr na roupa. Pegar o pregador e vai pôr na roupa. Você pode me dar um? E ela estendeu a mão e me deu um pregador. Gente, eu fiquei tão feliz. Aí ela foi, me deu um, me deu dois, me deu três. Aí ela é criança, ela virou o balde, começou a brincar com os pregadores e daí dane-se mamãe. Mas aí, beleza, né? Eu fiquei tão feliz de ter tido uma conexão com ela, assim, ela tinha entendido uma instrução, ela tinha aprendido algo e eu segui nesse ritmo. A Alice hoje brilha muito, ela ainda não tem, ela está no processo inicial de verbalização, né? Ela vem se comunicando devagar, ela vem de forma funcional. Funcional é quando a criança usa a linguagem para alguma função, quer água, quer ver, eu quero, abre, né? É uma função. E ela vem evoluindo nisso e é muito bom mesmo que a gente vê essa princesa feliz, linda, evoluindo, crescendo e sendo uma criança. Porque é muito importante, gente, que a gente nunca se esqueça. Mesmo sendo uma criança com transtorno, mesmo sendo uma criança que precisa de auxílio de terapia, de estímulo, ainda assim é uma criança. E ainda assim precisa ter o direito de ser criança, né? A gente vai continuar conversando. Obrigada pela atenção nesse meu relato gigantesco. Quem assistiu até agora, parabéns, você é um vencedor, um guerreiro. Um grande beijo. Obrigada, gente. Até o próximo.